Eu sei que este vídeo poderá chocar muitas pessoas, mas eu estou aqui com o refrão de um cântico secular. E para quem não sabe, para quem me conhece, sabe que eu tenho ojeriza a músicas seculares. Tanto que as únicas músicas seculares que eu ouço são músicas clássicas, principalmente instrumentais. Mas mesmo assim, eu gostaria de compartilhar com vocês o refrão de um cântico secular. E se você é um homem cristão, um homem que ama sua esposa, sua namorada, sua noiva, enfim, um varão de Deus, talvez você fique chocado com o que eu direi aqui, mas é para você ver como o mundo enxerga o homem de hoje. Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Uh, a sociedade atual é tão hipócrita, mas tão hipócrita, que um cântico como esse é reverenciado assim, de tal maneira, porque o homem que faz, que está escrito aqui, no refrão desse cântico, ele é tratado como garanhão, machão, enfim, vários termos chulos que eu nem quero mencionar aqui, macho alfa. E a mulher que faz a mesma coisa com os homens, segundo o que está escrito nesse refrão, é prostituta, rodada, enfim. O mundo de hoje é tão hipócrita que fica chocado com o estupro de uma menina por 30 homens e logo depois, acho que uma semana depois, defende um cantor que assedia sexualmente uma jornalista, dizendo que se pudesse quebraria no meio. Ou seja, o mundo de hoje está perdido. E eu gostaria de, por meio deste vídeo, dar um recado a você, homem, para que você tome muito cuidado com a maneira com que você trata as mulheres. Porque as mulheres são seres humanos tanto quanto você. Elas têm sentimentos, elas têm sonhos, têm emoções, ou seja, não são objetos, como o mundo de hoje trata a mulher como objeto. E quanto mais bonita, mais objeto ela é. E mas as mulheres são seres humanos, são pessoas que devem ser tratadas com o mesmo respeito com que você trata seu amigo. Você deve tratar a mulher. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra como os homens, como nós homens devemos tratar as mulheres, seja ela namorada, noiva, esposa. Então, um, um exemplo de como um homem deve tratar uma mulher está no livro de Ruth, que eu mencionarei aqui. No capítulo 3, eu leria o capítulo todo, são 14 versículos. Então, preste bem atenção nessa história. E se você não entender por causa da linguagem, procure uma Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia nova versão internacional, enfim, uma tradução moderna, para você entender bem essa história que eu contei para vocês. Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1. E disse-lhe Noemi, que era a sogra de Ruth: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém não des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Porque, para quem não sabe, Ruth era casada com o filho da Noemi, só que o filho da Noemi morreu, Ruth ficou viúva, e Ruth, por ser moabita, por ser estrangeira, estava desamparada no meio do povo de Deus, no meio dos israelitas, na época dos juízes. E o povo de Noemi era temente a Deus, e o povo dos filhos de Noemi era idólatra. E Ruth quis ficar do lado da sogra, servindo o mesmo Deus dela. Apesar
das duas estavam praticamente na miséria. E a Ruth, ela ia atrás até os campos de trigo para cevada, né? Os campos de cevada para colher os restos daquilo do que os semeadores semeavam. E ela foi no campo desse Boaz, que é o parente delas, né? Agora continuando a história, versículo 6, a partir do versículo 6. Versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido. Não, a partir do versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela, no caso Ruth, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu, Senhor, minha filha, melhor fizeste esta na tua benevolência do que a primeira. Que foi quando ela pegou os restos da colheita de cevada tal para sustentar. Aí Boaz deu uma quantia razoável para ela e para Noemi para passarem fome. Pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que sou remidor, mas ainda outro remidor mais chegado que eu. Ou seja, havia um pretendente na frente dele. Então ele tinha que entrar em acordo com os homens da cidade para poder tomar a mão de Ruth em casamento. Deixa eu ver. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ou seja, no dia seguinte, Boaz iria até a porta da cidade conversar com os homens, aí depois ele daria um dos calçados em forma de garantia, tal, segundo o costume dele. Aí continuando, no versículo, deixa eu ver. Mesmo versículo, antes que pudessem um conhecer o outro, porque ele disse: Não se saiba que alguma mulher veio a ele. Disse mais: Dá-me a capa que tenho sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra, no caso, a Ruth foi a sua sogra, que lhe disse: Como foi, minha filha? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 100 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás fazer a tua sogra. Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Aí, como eu já disse, o Boaz consegue entrar em acordo com os homens, tal, e o pretendente, aquele que seria o pretendente de Ruth, acaba abrindo mão, e Boaz acaba se casando com Ruth. E aí, nessa brincadeira toda, Ruth dá a luz a Obed, que se torna o avô de Davi, o segundo rei de Israel, no caso, mas o primeiro rei de todo Israel. E, enfim, Boaz aqui tratou Ruth da melhor maneira possível. Ele teve consciência do quanto aquela mulher passava necessidade, e era estrangeira, não era nem israelita, era estrangeira, e os estrangeiros normalmente eram relegados a um plano inferior, eram discriminados, maltratados. Mas mesmo assim Boaz teve compaixão de Ruth, mesmo sendo ela moabita, e acabou sustentando Ruth, a sogra dela, e depois se casando com Ruth, a ponto até dela ser a bisavó do grande rei Davi. E existem outros textos bíblicos que mostram como os homens devem tratar as mulheres, que não é sendo cafajeste que o homem será homem de verdade. O homem de verdade não é cafajeste. O homem de verdade, ele trata a mulher como ele gostaria de ser tratado, e sendo capaz até de dar a vida por ela. Então eu lerei mais 4 textos bíblicos para que você tenha noção de como o homem temente a Deus, o homem verdadeiramente sensato, um homem de verdade deve tratar a sua mulher. Veja a primeira, Provérbios 18, capítulo 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz assim, Paulo diz o seguinte: o marido pague a mulher a devida benevolência, e da mesma
sorte a mulher ao marido. Aliás, se você quer saber como deve tratar uma mulher e como a mulher deve tratar o marido, leia todo o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que você saberá como deve ser o relacionamento entre um homem e uma mulher antes, durante e depois do casamento. Continuando, ao texto aqui de Efésios 5, 25 a 31. É muito difícil, eu sei que é difícil o homem chegar a esse ponto de querer dar sua vida pela esposa, mas é exatamente isso que o homem deve, o marido cristão, o homem temente a Deus deve fazer. Colocar no lugar de Cristo. Assim como Cristo deu sua vida pela igreja, mesmo sendo perfeito, ele se entregou pela humanidade pecadora e por todos aqueles que fariam parte de sua igreja. Então, que o marido que ama, realmente ama a sua esposa, o namorado que ama seu namorado, e o noivo que ama seu, enfim, o homem que ama verdadeiramente uma mulher, ele é capaz até de dar sua vida por ela. Como diz aqui em Efésios 5, 25 a 31. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. E finalmente, um versículo para fechar, assim, definitivamente, para que você não tenha dúvida alguma de como deve proceder um homem realmente temente a Deus com relação à mulher que ele gostaria de desposar. E em primeiro lugar, para você, como disse a Fabiola Mello, já pelo menos 2 vídeos, antes de você ser a pessoa, antes de você encontrar a pessoa certa, de você querer ir atrás da pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa. Porque sendo a pessoa certa, automaticamente a pessoa certa virá até você. Deus mandará a pessoa certa para você. Então, espere em Deus, coloque sua vida nas mãos de Deus, para que você, se for vontade de Deus que você venha se casar, construir uma família, que você possa esperar um tempo de Deus até que a pessoa certa chegue até você, seja você homem ou mulher. E terminando esse vídeo com chave de ouro, o texto de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, que você possa pensar bem, você homem, pense bem em tudo que foi dito aqui, para que você se comporte como um homem de verdade, como um homem que realmente ama a sua esposa, ou futura esposa, caso ainda não seja casado, e que fazendo isso, você estará agindo de acordo com a vontade de Deus, estará verdadeiramente servindo a Deus com o seu testemunho, e formando com a mulher que Deus escolheu para você, uma família segundo a vontade dele. Então, e com os filhos que vierem, se for a vontade dele também. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, dos seus favoritos, comenta aqui embaixo o que você achou e tome muito cuidado com o que o mundo anda pregando à sua volta. Evite ouvir músicas seculares, dessas como essa que eu citei aqui, e procure encher sua cabeça somente de coisas boas, ouvir músicas que exaltem a Deus, que louvem a Deus, que falem das coisas de Deus. E então é isso, que Deus abençoe e até depois, se quiser.